Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje eu trago a obra A Cor do Leite, da britânica Nell Leisham. Esse livro foi lançado em 2012 e eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nem na autora, nem no livro. Mas eu participo de dois clubes de leitura, um de literatura clássica, que é o meu favorito, e o outro de uma literatura mais moderna, com leituras mais contemporâneas, que eu estou começando a desbravar esse terreno. E aí depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando dessas duas caixinhas que eu assino. Mas essa obra foi traduzida, A Cor do Leite, para vários idiomas, ela foi indicada para vários prêmios, além também de ter sido eleito o livro do ano em 2012 na Espanha. Eu estive verificando com relação à autora, eu achei interessante, eu constatei que, em se tratando de sua história de vida, ela trabalhou com comunidades marginalizadas. Ela trabalhou com aborígenes, com a população cigana, com a população carcerária, com a população que está no sistema de saúde, né, com transtornos mentais, desenvolvendo com esses grupos uma escrita criativa. E dessa última coisa, ou seja, da escrita criativa, ela utilizou a escrita como verbalização das vivências, das frustrações, dos sentimentos dessas pessoas e vai ao encontro do que está aqui na Cor do Leite. A autora também fundou uma empresa, na verdade foi um projeto, que dá voz aos desconhecidos, que se chama, se eu não me engano, The Outsiders Project. E quando eu digo que essa escrita criativa é um pouco do que a gente vai encontrar aqui na Cor do Leite, é que essa obra é escrita em primeira pessoa pela personagem Mary. E do texto é muito interessante observar que tanto os diálogos quanto as frases, elas não se iniciam com letra maiúscula, são com letra minúscula. Há palavrões e até algumas inadequações gramaticais também na obra. Ela é uma espécie de um diário e é no decorrer da narrativa que nós vamos entendendo o perfil da personagem Mary. Ela começa assim: esse é o meu livro e eu estou escrevendo ele com as minhas próprias mãos. Nesse ano do Senhor de 1831, eu fiz 15 anos. E estou sentada perto da minha janela e posso ver muitas coisas. Posso ver pássaros e eles enchem o céu com os seus gritos. Posso ver as árvores e posso ver as folhas, e cada folha tem veias. E a casca de cada árvore tem fendas. Eu não sou muito alta e meu cabelo é da cor do leite. Meu nome é Mary e eu aprendi a soletrar ele. M-A-R-Y. É assim que se escreve ele. Eu quero contar o que foi que aconteceu, mas não posso ter pressa, como os bezerros quando atravessam a porteira, porque se eu for muito rápido eu vou tropeçar e cair. E você vai querer que eu comece pelo começo. E esse é o começo. Só dessa pequena introdução realizada pela personagem Mary, a gente já localiza o tempo. O ano era 1831, além de saber que estamos lendo algo escrito por uma jovem de 15 anos. E que também, nesse fragmento, a gente tem pistas, indícios de que se trata de uma jovem recém-alfabetizada ou mesmo no processo, porque ela diz ter aprendido a soletrar o próprio nome, Mary. E aí no percurso da leitura, durante a leitura da narrativa, a gente vai encontrar inadequações gramaticais, a gente vai encontrar inclusive palavrões e falta de pontuação também. Toda a obra é uma espécie de um registro de uma história de vida. Algo meio que autobiográfico, como se a personagem estivesse escrevendo uma obra realmente autobiográfica, que nos leva para uma fazenda onde moram o pai, 4 filhas, Mary é a caçula, a mãe e o avô. E se a gente fala de uma escrita meio que autobiográfica da personagem, a gente pensa em fases ou mesmo em ciclos. E isso é uma coisa muito bacana que tem aqui na obra Cor do Leite, que a obra não é dividida, os capítulos não são divididos por números, mas pelas estações do ano. Mary é uma moça que vive na fazenda com o pai, a mãe, o avô e as 3 irmãs. É uma família que trabalha muito, eles cuidam de tudo na fazenda. Eles cuidam da ordenha das vacas, do galinheiro, do chiqueiro, do recolhimento dos ovos. A vida dura e a capacidade de ser chamada à realidade mostra a personagem muito conectada ao avô, que não anda em decorrência de um acidente e que também, Mary, possui uma limitação física em uma das pernas. Ela possui uma deficiência em uma das pernas. Uma das irmãs de Mary, a Beatrice, ela é muito religiosa.
Ela dormia inclusive com a Bíblia, né, agarrada à Bíblia. Mas o curioso é que elas não sabiam ler. Mary é aquela vozinha da consciência, uma vozinha da realidade. E ela tinha noção de que o pai explorava o trabalho delas, explorava o trabalho das filhas na fazenda. E Mary justifica o fato de não ir à escola ou para aprender a ler e a escrever, porque ler e escrever é inútil para elas dentro desse contexto. Ela diz assim: isso é porque o papai precisa da gente para trabalhar na fazenda. Ele não pode deixar a gente ir para a escola para aprender coisas que não servem, porque quem é que precisa ler e escrever quando se tem pedra para catar e balde para encher com pedra? E leite para tirar da vaca e balde para encher com leite. Era só isso que elas conheciam, essa rotina de trabalho exaustivo, do amanhecer até o anoitecer. Por isso, ler e escrever, num dizer de Mary, ganha um tom de inutilidade nesse contexto. Mas essa ideia vai sendo meio que desconstruída pela própria personagem durante a leitura, porque Mary se orgulha dela mesma, está escrevendo e, portanto, contando e registrando a sua história. A figura do pai é a de um personagem patriarcal, é de um personagem fechado, agressivo até. Por exemplo, numa determinada passagem, ele agride Mary, né? Ele acerta a cabeça de Mary. Ou em outra passagem, em que ele bate tanto na Mary que ela só consegue abrir os olhos, ela não consegue mexer nem a cabeça. Ela só consegue falar, abrir os olhos, mas fica completamente dolorida, digamos assim. Ele controla as filhas como quem controla empregados. Mais ainda, ele controla as filhas como quem controla escravos. Ele quer que as filhas trabalhem feito homem. Ele fala que empacou com a gente, que mesmo que uma de nós conseguisse trabalhar que nem homem, não ia ser inteligente que nem um homem. A mãe, nesse contexto da obra, é aquela que cozinha. Mas há nela um quê de revolta e de necessidade de que todos sejam úteis de alguma maneira. E para ela, felicidade nunca encheu barriga de ninguém. A utilidade das pessoas é um dos grandes motes dessa obra. Tanto que a mãe chama o avô de inútil porque ele passou o dia inteiro sentado numa cadeira. Lembrando que ele possui uma deficiência, ele não consegue se locomover. O avô e a Mary é o que há de mais sensato na história. Mary e o avô representam a chama quase apagada do que é a empatia entre os seres humanos. Eles possuem entrosamento, eles possuem um grau de crítica e de humor diante das situações mais drásticas. Talvez seja que a obra traz mais adiante, né, mais à frente, quando caracteriza, denomina Mary como talento bruto. E é isso, são personagens embrutecidos, não por eles mesmos, mas pelas circunstâncias. E apesar de viverem num ambiente de fazenda, não havia o contato com a natureza de maneira prazerosa, de maneira harmônica. Isso não acontecia. Tudo que possa parecer tranquilo, agradável, restaurador, é, nesse contexto, sinônimo de dificuldade, de trabalho exaustivo, de cansaço e de rudeza. É inevitável a comparação da obra A Cor do Leite com a obra Mulherzinhas. Lá na obra Mulherzinhas, nós temos resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui para quem ainda não assistiu. Lá na obra Mulherzinhas, nós temos uma família também, composta por filhas mulheres. Em Mulherzinhas, nós temos o oposto do que nós temos aqui nessa família. Lá acontece harmonia na família. É aquele romance bem doce, com pequenas tramas, e essas tramas são logo resolvidas com sabedoria, com muita conversa, com muito diálogo. Aqui não, aqui nós temos uma crescente. Isso em termos de complicação. Os conflitos, eles não se dissolvem aqui, eles não se resolvem. Eles são como são. E isso imprime em quem lê o oposto de Mulherzinhas. Aqui não há harmonia na família, não há diálogo, nem ensinamentos de vida, exceto quando a gente vê Mary lidando com o avô, que ganha quase um status de ilha dentro desse contexto familiar, a relação dos dois. Dentro disso que podemos chamar de normalidade dessa família, a grande complicação se dá quando acontece o fato de que a esposa do pastor adoece. E o pai de Mary resolve enviá-la, mesmo contrariando a vontade dela, ela
não quer ir, para colaborar no cuidado com essa esposa doente do pastor. Ela não quer ir, mas foi uma decisão tomada pelo pai. E a mãe, ela não tinha o hábito de intervir. Ela não se metia nas decisões do pai. Afinal, ele era o homem da casa. E apesar de tudo isso, Mary já se sentia saudosa com relação à fazenda. O ano é do Nosso Senhor de 1831 e eu tenho 15 anos. E lembro daquela tarde de calor quando nós todos estávamos lá fora. O meu avô na cadeira dele e a gente limpando o feno. A mamãe ajudando e eu e as minhas 3 irmãs trabalhando. E o ar quente com cheiro de verão e fazenda. E se eu pudesse parar o tempo, eu pararia e ficaria naquele exato momento pelo resto da minha vida e para sempre. Mas um momento não dura para sempre. E aí, pensando nessa família do pastor, onde Mary é obrigada a trabalhar, né, pelo pai, existe uma relação muito importante aí, que é o fato do filho dos patrões ter engravidado uma das irmãs de Mary. E ao saber por Mary que a irmã dela estava grávida, o filho disse, né, o personagem Ralph, disse imediatamente que era hora de ir para Oxford. E claro, mas antes de ir, ele ameaçou Mary, né, para que ela não contasse nada. Ele era bem mulherengo e na partida, que é um registro interessante, ele não se despede de Edna. Edna era uma antiga empregada da família, inclusive foi a empregada que cuidou dele quando ele nasceu. Edna lamenta o fato dele não ter se despedido dela e também pelo fato de que Ralph nunca havia falado com Edna. E aí a gente vai reparar bem os degraus bem altos, né, que refletem as diferenças de classe. O que principia a mudança da personagem Mary, da condição de analfabeta para a condição de ser alfabetizada, é a relação com os livros que ela tem do pastor. Ela começa a se interessar pela leitura, que vai ser a forma como ela consegue se inserir no mundo, trazendo a público a sua história, mas também vai ser a sua derrocada. Mary foi alfabetizada, mas a leitura e a escrita, que é considerada, né, uma atividade tão libertadora, associada à ideia da liberdade, aqui na Cor do Leite, é uma relação quase negociada e se converte em motivo de prisão. Essa definitivamente não é uma história no estilo conto de fadas. É sobretudo uma história de muito sofrimento e de muita angústia. A narrativa ela possui uma tensão inicial, depois isso aparentemente vai sendo amenizado e a tensão passa para as personagens, passa para o interior das personagens, culminando em Mary. Uma outra característica importante é que a gente vai observar que tanto na fazenda quanto no trabalho doméstico, tudo é feito com as mãos. E o ato de fazer as coisas com as próprias mãos vai fazer sentido no desfecho da narrativa. Esse texto, para os leitores mais exigentes, ele requer compreensão, por se tratar de um texto escrito por uma jovem de 15 anos, simples, rude e recém-alfabetizada. Por isso pode causar estranhamento em muitas pessoas a utilização de palavrões, a falta de pontuação, a questão das letras minúsculas, né, no início das frases, que a gente pode ver até aqui no título. Outro aspecto que a gente não pode perder de vista é que o texto, ele se pauta nas estações do ano, como ciclos. Assim como a colheita, assim como a plantação, assim como o ritmo dos animais, né, numa fazenda, de acordo com a época, também é o ciclo da vida, fazendo alusão às fases e os acontecimentos na vida da personagem Mary. Tanto que o desfecho, ele se dá no capítulo Inverno, e possui uma conotação já conhecida por todos nós de frieza, de solidão, de algo cinzento. A Cor do Leite não é definitivamente o melhor livro que eu li, mas ele tem um enredo interessante, ele tem uma estrutura também interessante, ele é estruturado no contexto familiar, no contexto da personagem. A época, né, e o tempo contextualizados contribuem para que a narrativa ganhe a coerência necessária. É um livro triste, é um livro duro, com um contexto muito embrutecido e que dói para quem lê acompanhar a trajetória da personagem, mas também que acende um alerta. Nós não podemos perder de vista as muitas Marys que ainda existem entre nós. É um convite à reflexão atemporal dos abusos cometidos contra as crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade ou não. É uma história triste, mas que teimosamente insiste em se repetir. Eu recomendo a leitura como alerta, como reflexão, como crítica. E a opção da narração em primeira pessoa acaba por nos aproximar mais da personagem. E isso gera um incômodo muito maior, incomoda muito mais a gente, enquanto leitores. E faz também com que a gente saia da nossa zona de conforto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês o que vocês acharam da resenha. E até o nosso próximo
próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.